Amém? Neemias capítulo 10. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero consagrar esse momento de estudo da Tua Palavra, Deus, a Ti. Peço que o Teu Espírito Santo me capacite, Senhor. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que a Tua Palavra venha edificar a nossa fé, as nossas vidas em Ti, Senhor. E nos instruir na justiça, na verdade, Senhor, a fim de que possamos produzir frutos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Neemias é um livro que fala a respeito de reconstrução. Nós vemos o chamado de Deus na vida desse homem, na vida de Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém, os portões da cidade de Jerusalém. Mas não apenas isso. Durante essa reconstrução, não apenas os muros foram reconstruídos, também a moral das pessoas foi reconstruída, a fé das pessoas aumentou, a coragem das pessoas aumentou, problemas que haviam foram resolvidos. Então, muita coisa foi reconstruída nesse processo de reconstrução dos muros. O desejo, o amor pela palavra de Deus das pessoas aumentou ainda mais. E nós vimos nos últimos capítulos, depois que eles concluíram o muro, que eles colocaram os portões, que eles cuidaram da proteção, agora é hora de cuidar dos problemas internos. Eles começam a cuidar dos problemas internos, das situações internas, e principalmente eles começam a buscar a Deus como povo. Em praça pública, toda a nação, eles pedem para Neemias, para Esdras. Nós queremos o ensino da palavra de Deus, nós queremos a lei de Moisés. E fala que todos, homens, mulheres e crianças que tinham entendimento, que eram capazes de compreender as Escrituras, estavam presentes na praça, ouvindo a pregação da palavra de Deus, que era ensinada e era lida, né? E eles explicavam para que as pessoas pudessem entender e aplicar para as suas vidas. De 6 horas da manhã até o meio-dia, 3 horas estudando a palavra, 3 horas adorando a Deus. Nós lemos nesses últimos capítulos 8 e 9. Então, algo incrível, o mover do Senhor, e enquanto eles adoravam, o Espírito Santo começou a mover no coração das pessoas, que elas começaram a se humilhar diante de Deus, elas começaram a confessar os seus pecados, elas começaram a reconhecer os seus erros, os erros dos seus antepassados. Eles reconheceram: Senhor, isso que eu tenho feito é errado, não quero mais fazer isso. E eles decidem fazer uma aliança com Deus, assumir um compromisso com o Senhor em público, em praça pública. É isso que está acontecendo agora em Neemias, uma aliança com Deus, um acordo do povo com Deus, na frente de todas as testemunhas. E nós vamos ver agora o capítulo 9, o verso 38, termina da seguinte forma: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então eles, baseados em tudo isso que está acontecendo, eles decidem fazer um acordo por escrito, como se fosse assim, registrar tudo aquilo que eles estão dizendo, que eles estão sentindo, para que eles possam ter algo palpável para dizer: não, nós fizemos um acordo de continuarmos uma vida, vivermos uma vida que agrada ao Senhor. E aí o capítulo 10 começa da seguinte forma: essa é a relação dos que assinaram, as pessoas que assinaram o acordo ali, concordando em abandonar os pecados e viver para a honra e glória do Senhor. Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Esses eram os sacerdotes. Então Neemias e um grupo de sacerdotes assinam, eles escrevem assim: não, eu concordo com isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados e publicamente, como sacerdotes, assinamos para que todos vejam que nós queremos largar isso. Algo interessante, por quê? Porque os líderes são aqueles que dão o primeiro exemplo e mais importante.
Então eles não apenas cobram das pessoas a atitude delas, mas eles se colocam à disposição. Não, o primeiro a assinar sou eu sou um levita. Então eu me responsabilizo com esse compromisso. Os líderes da congregação se colocam em primeiro lugar. Interessante que a aliança naquela época, nesses tempos antigos, era algo que havia um derramamento de sangue, né? Eles faziam um pacto, sacrificavam um animal, derramavam sangue nas partes. Então, a aliança era algo que custava algo. A aliança, a importância desse documento, desse pacto, dessa aliança é algo importante, é algo que, assim, gente, nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos assumindo um compromisso diante de Deus e das pessoas. Não é apenas, beleza, um sacudir de mãos. Não, é uma responsabilidade, é um compromisso diante de Deus. Vai custar algo, há um preço a se pagar. E é interessante isso porque, gente, um compromisso que nós assumimos, há um preço a pagar. Quando eu assumo uma responsabilidade, eu assumo uma responsabilidade. Eu vou ter que abrir mão de certas coisas para cumprir essa responsabilidade. Eu não consigo abraçar A, B e C, não dá. Eu escolho uma coisa e eu vou assumir aquela responsabilidade, porque facilmente surgirão conflitos para impedir com que eu continue com a minha responsabilidade. Então, se nós temos uma responsabilidade, se nós fazemos um pacto, é importante nós analisarmos bem ele, para ver se seremos capazes de cumprir, de honrar o nosso nome com aquilo que nós falamos. O meu nome eu preciso zelar, os meus gestos, as minhas palavras. Nós somos homens de palavras, mulheres de palavra. Seja o cristão o seu sim, sim, e o seu não, não. Nós não precisamos falar nas entrelinhas, né? Não, é sim, sim, não, não. Homens que cumprem aquilo que fazem, os seus compromissos, as suas responsabilidades. E é isso que está acontecendo aqui. E interessante que eles reconhecem o pecado, eles confessam o pecado e eles tomam uma atitude quanto ao problema. Nós vamos deixar de fazer isso, nós vamos assinar esse documento. Interessante, eles estão dispostos a colocar o seu nome no documento. Quando nós temos um problema, pessoal, é importante não apenas nós identificarmos o problema, mas também tomarmos uma atitude quanto a ele, que é o que eles fizeram. Existe um problema, legal, reconheço, então preciso tomar tal atitude para solucionar esse problema. Por exemplo, num conflito de casal, existe um conflito no relacionamento e o casal identifica o problema. Se eles apenas identificarem o problema, bom, nossa situação é essa aqui, ó. Legal, identificaram um problema, mas eles precisam tomar decisões a respeito desse problema para que possam resolver o problema. Tá, nosso problema é esse, então nós precisamos fazer isso, isso e isso. Eu me comprometo a fazer isso, você se compromete com isso e nós vamos resolvendo, solucionando os nossos problemas. Identificar o problema é bom, mas aí precisamos ter um plano de solucionarmos os problemas. Eles reconheceram os erros, mas a partir de agora, nós não vamos mais fazer isso, vamos assinar esse documento, vamos seguir nessa direção. Interessante porque o Senhor, Ele preza, Ele zela pela questão da aliança. O Senhor, quando Ele promete algo, Ele cumpre, Ele diz, Ele faz. Ele prometeu a Abraão que de Abraão Ele faria Abraão pai de uma grande nação, que dele viria o Messias, e o Senhor cumpre a sua aliança. Eu sempre repito aqui, gente, se o Senhor tem uma promessa na sua vida, agarre-se nela, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Em outras palavras, o que Ele diz, Ele cumpre. Ele vai colocar em prática, Ele vai realizar aquilo, porque foi Deus quem falou. No tempo dele, não no nosso tempo, mas Ele vai fazer com que aquilo aconteça. Ele vai fazer com que aquilo aconteça. E aí o verso 9, vamos continuar lendo alguns nomes. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias,
Depois eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me digam 3 nomes sem ler aí. Sebanias, Odias, Bani, Benino. Então esses são os levitas que assinaram o termo. E aí prosseguindo, 14, dos líderes do povo. Então, vê, os sacerdotes, os levitas e agora os líderes do povo. Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Maluque, Arim e Baná. Esses são os líderes do povo que assinam o seu nome. Nós, como líderes do povo, também assumimos esse compromisso. Os líderes que assinaram. E aí o verso 28 é interessante, fala assim: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres, com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender. Agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Então o que acontece? Todos os líderes e agora todo o povo se colocam debaixo de um juramento, sob as consequências desse juramento, de quê? De que vão submeter a lei de Moisés, a palavra de Deus que havia sido dada ao povo de Israel. Então, em outras palavras, eles reconhecem que não estão seguindo a palavra de Deus, se arrependem e precisam voltar aos caminhos do Senhor. Nós vamos nos colocar debaixo da palavra de Deus, o restante do povo, todos aqueles que tinham entendimento do que estava acontecendo. Então, crianças já numa idade capaz de entender, isso é pecado, isso é errado, e eu preciso acertar a minha vida. Só compartilhar um pouquinho, eu estou vendo a Angélica aqui, eu lembro, ela compartilhou comigo do netinho dela que... Quantos anos tem o Davi, Angélica? Vai fazer 10 anos, e ele falou para ela assim: vovó, eu estou sentindo uma coisa tremendo e... Eu não vou resumir, mas ele sentindo alguma coisa tremenda e querendo saber de Deus. Aí ele perguntou: como é que eu faço para aceitar Jesus, vovó? E aí ele falou assim: agora eu não tenho mais aquela coisa por Homem-Aranha, por super-herói. E aí ele aceitou Jesus e ela mas menino, o que está acontecendo? É isso mesmo? É, vovô, eu quero. E aí depois vem o Samuel, o outro novinho, mais novinho. Vovô, é verdade que o Davi aceitou Jesus? Ele falou para mim que ele aceitou Jesus e agora não é mais viciado em Homem-Aranha, em nada dessas coisas. Ela, Samuel, é verdade. Tu também quer? Aí vem o Samuelzinho. Pô, eu quero também aceitar Jesus, vovó. E aí ele fez a oração, aceitou a Cristo. Então os pequenos que têm entendimento também estavam presentes e também assumiram essa responsabilidade, esse compromisso com Deus ali na frente de todas as pessoas. Fizeram um juramento. Nós aceitamos, nós queremos servir o Senhor, e se nós não cumprirmos isso, que a mão do Senhor pese sobre as nossas vidas. É isso que eles estão dizendo. E muitas vezes nós falamos isso, né? Senhor, eu quero te servir, eu quero viver para ti, e seja o que for preciso, faça o que for preciso. Nós estamos fazendo justamente isso, nós estamos pedindo para quê? Que se nós nos desviarmos do caminho de Deus, Ele puxe as nossas orelhas de uma forma amorosa para nos trazer o quê? De volta para Ele. Foi o que nós lemos no capítulo anterior. Várias vezes no capítulo 9 nós lemos: e quando as coisas estavam indo bem, quando eles estavam de barriga cheia, com comida, bebida, tranquilidade, eles o quê? Viravam as costas contra Deus. E aí o Senhor permitia que os seus inimigos, que os seus adversários os oprimisse, os atropelasse de certa maneira. Para quê? Para que eles abrissem os seus olhos, clamassem a Deus e o Senhor
viesse ao resgate deles e voltassem a caminhar de acordo com deve ser. Quantas vezes nós fazemos isso, gente? As coisas começam a melhorar, nós começamos a esfriar, nós começamos a nos afastar do Senhor, e aí o Senhor precisa permitir que certas situações aconteçam nas nossas vidas, para quê? Para que a gente volte e coloque os nossos olhos em Deus. Tomara que nenhum de nós precise passar por isso, porque às vezes é doloroso termos que passar por situações como essa para voltarmos para o Senhor. Para voltarmos para Deus. Fizeram esse juramento, as esposas, os filhos, as filhas, todos em público. Interessante porque embora eles tenham feito esse juramento publicamente, na realidade era entre eles e Deus. Era algo muito individual. A questão de ser público era que haviam muitas testemunhas. O meu nome está ali, todos viram, mas a aliança era feita entre e o Senhor, você e o Senhor. É uma aliança individual com Deus. As pessoas são testemunhas disso, mas o acordo é entre eu e o Senhor. E confessavam publicamente. Verso 30. Prometemos, aí eles começam a falar o que eles vão fazer. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Então eles voltam lá na lei de Moisés, eles resgatam que esse era um princípio da lei de Deus para eles. E eles descobrem que eles estão vivendo em total oposição. Eles estão se casando com todos os povos, oferecendo... Por quê? Porque eles começam a ver assim, poxa, aquele príncipe daquele reino, ele pode me dar muito benefício. Então ele oferece a filha em casamento para um príncipe de um outro reino, mas um reino que serve quem? Serve a Baal, que serve a outros deuses. Então eles, por bens materiais, por ambição egoísta, eles começam a permitir que os seus filhos se relacionem com outros povos. Que era ao contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi, olha, que vocês casem entre si. Principalmente para quê? Para manter o temor ao Senhor. Porque quando os outros deuses eram introduzidos, as pessoas o quê? Se afastavam dos caminhos do Senhor. E o final era isso, era totalmente voltados contra o ensino da palavra de Deus. Por isso tamanho arrependimento, por isso a necessidade de voltarem para debaixo do Senhor. Nós não vamos mais permitir isso, não faremos mais isso. Isso era uma palavra para os pais, porque naquela época os pais eram que arranjavam os casamentos dos filhos. É os pais que faziam o acordo. Mas trazendo para nós hoje, isso desperta no meu coração, na minha mente, eu acho que no seu também, a questão do jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, fala assim: não se ponha em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então para nós isso é muito importante, para os jovens, né, que ainda estão solteiros, para aqueles que ainda estão procurando alguém para casar, é muito importante esse cuidado do jugo desigual. Porque quando você se envolve com uma pessoa que não teme a Deus, que tem outros valores, você está fazendo um acordo com isso. Então depois você não vai poder mudar a pessoa, não, mas eu não... Não, você está fazendo um acordo com o que ela crê, com o que ela vive, com a maneira... E aí é complicado. Por isso que ele adverte o povo, olha, não se casem com eles, porque eles adoram outros deuses, eles não adoram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles adoram Baal, adoram outros deuses, oferecem culto a outros deuses. E os pais, percebendo isso, eles falam, não faremos mais essa coisa. Então é muita calma, muito cuidado, porque é uma decisão que afeta o resto das nossas vidas. Porque não é um pacto, é uma aliança diante de Deus, o casamento. E quando nós aceitamos um pacto, fazemos um pacto, o que se pede é que se mantenha a sua palavra. Então, antes de se envolver em algum assunto, a Bíblia diz, antes de você
acordar algo com alguém, olhe muito bem para que você não se coloque em armadilha. Falando em diversas situações das nossas vidas, em várias áreas das nossas vidas. Antes de fechar um acordo e selar algo com alguém, muito cuidado. E o casamento é um pacto que nós fazemos com a pessoa, com Deus e diante das testemunhas. Um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, Eclesiastes 4, versículo 12. Então, quando eu já vi muitas vezes isso, a pessoa que se envolve com, muitas vezes numa situação até de desespero, a pessoa está solteira e conhece alguém e já tentou um bocado de pessoas e deu errado, e conhece alguém e acha que deu certo. E quando vai ver, a pessoa se afasta do Senhor e aquilo dura pouquíssimo tempo e é problema e discussão e briga. Então nós temos que tomar muito cuidado. Interessante porque a ideia do casamento lembra a aliança. Eu vou ler um versículo em Malaquias. Malaquias, capítulo 2, verso 14. Fala assim: e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Olha que interessante, o Senhor ele está muito preocupado com o que nós vemos cumprir o nosso acordo, a nossa aliança, os nossos votos. Sermos fiéis àquilo que nós prometemos, àquilo que nós falamos. E essa é uma aliança muito séria que eles estão fazendo diante de Deus, diante do Senhor. Casamento é uma aliança. E eu encorajo todos os casais que lutem pelas suas famílias, que lutem pelos seus filhos, que busquem a reconciliação dentro dos seus lares, que honrem os seus votos. Ah, mas na minha situação, infelizmente eu tentei e não deu. Receba a graça de Deus, mas não cometa o mesmo erro. Caminhe em sabedoria, porque o erro machuca. Nós os machucamos. Verso 31, voltando lá em Neemias capítulo 10. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Então, novamente, eles estão confessando os seus erros, os seus pecados. Então, um outro erro que eles reconhecem diante de Deus é a infidelidade deles nos negócios diante de Deus. Eles tinham que guardar o sábado para a honra e glória do Senhor, mas no sábado eles estavam fazendo compra, fazendo negócios, ganhando dinheiro. E eles reconhecem, não, nós vamos guardar agora o sábado para Deus. Eles começam a confessar isso. Interessante isso, porque nós temos um princípio. 6 dias vocês trabalham e 1 dia vocês descansam. Gente, nós temos que descansar, nós temos que separar um dia para buscarmos a Deus, para servirmos o Senhor. Nós passamos por um momento interessante aqui, que foi o curso do perfil do servo. E o Vitor me entregou o resultado, eu dei uma folheada assim, vou olhar ainda e conversar com cada um de vocês. Mas esse curso é mais ou menos uma amostra da igreja. E uma das coisas que me chamou a atenção é tempo de disponibilidade para a obra, não sei se é bem 2 horas. Então, do geral nosso, nós temos 2 horas de disponibilidade. Tem alguma coisa errada. Nós temos que rever, porque muitas vezes, sem perceber, nós somos envolvidos, engolidos por um sistema, por um mundo moderno que nos rouba o nosso tempo com Deus, que nos rouba da nossa saúde, que nos rouba da nossa paz, porque nós temos que trabalhar, temos que pagar as coisas, e nós entramos nisso e ficamos desesperados e temos e acabamos não conseguindo nada. Entramos nesse ciclo. Isso chamou a minha atenção. Uau!
E a primeira coisa é examinar a minha própria vida. Como é que eu estou administrando o meu tempo? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu vou responder quando o Senhor me pedir a prestação das contas do meu tempo, da minha vida, da minha administração? E eles reconhecem, não, nós não vamos mais negociar no sábado. E ainda que eles venham, nós não faremos mais isso. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra. Lembra? Eles tinham que trabalhar 6 anos e 1 ano deixar a terra descansar para que ela pudesse repor os nutrientes. Não, eles plantavam para sempre. A terra não tinha mais descanso. E quando a terra não tem descanso, o que acontece? Ela não tem mais os nutrientes e as colheitas começavam a não ser a colheita esperada, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Não estavam deixando a terra descansar. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Ainda que, aparentemente, pareça assim, bom, mas se eu deixar a terra descansar, eu não vou colher. Mas é o que acontece? Se você não deixar a terra descansar, aí que você não vai colher mesmo. Que a terra não vai ter força para produzir. E é o que estava acontecendo. Verso 32. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera, conforme também está escrito na lei. Traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite, e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Então, tudo isso que eles estão se propondo a fazer é exatamente o que eles não estavam fazendo. Que ao se depararem com as Escrituras, o padrão de nossas vidas, é aí que as Escrituras servem como espelho de como nós estamos vivendo. Quando nós lemos ali o Novo Testamento e nós confrontamos as nossas vidas, nós vemos se nós estamos vivendo de maneira que agrada a Deus ou não. Eles tinham a lei de Moisés, e quando eles se confrontam com a lei de Moisés, eles percebem, uau, nós estamos entregando as nossas filhas em casamento com outros povos, nós estamos negociando no sábado, onde nós deveríamos parar para honrar a Deus, nós estamos plantando 7 anos direto, não deixamos a terra descansar, e aí eles falam assim, não negligenciaremos. Em outras palavras, eles dizem assim, nós estamos negligenciando a casa de Deus.
Não entregamos as nossas primícias, não entregamos as nossas ofertas, não nos dedicamos à casa do Senhor, não pensamos na casa do Senhor, os frutos da árvore frutífera, a cria dos animais, nós não fazemos nada disso. E aí quando eles olham, eles se confrontam e dizem, nós precisamos acertar a nossa vida diante de Deus. O verso 32, eles falam que vão trazer anualmente 4 gramas, né? Fala assim, 1/3 de ciclo. É uma oferta que eles iriam separar para a casa de Deus, que daria para, o verso 33, os pães consagrados, as ofertas regulares do cereal, para o holocausto, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para a oferta pelo pecado. Então, o que a gente aprende aqui? Que quem mantém o templo de Deus são as pessoas que congregam no templo de Deus. Muitas vezes nós pensamos o contrário, é que o templo de Deus é que tem a obrigação de nos manter, ou nos ajudar, ou suprir as nossas necessidades. Quando, na verdade, cada um de nós tem uma responsabilidade com o templo de Deus, com a casa de Deus. Não, eu devo levar isso, eu devo suprir com isso, eu faço parte disso. Foi o que eles estavam reconhecendo. Não, nós temos que separar essa oferta, que vai dar para suprir todas essas ofertas do ano todo, manter a casa de Deus por um ano, pelo ano. As responsabilidades necessárias do templo de Deus. Nós não negligenciaremos a casa do Senhor. Que eles reconheceram que eles estavam negligenciando. A casa do Senhor perdeu posição na vida das pessoas. Eu tenho muita coisa para resolver, muita responsabilidade, muitos planos, e a casa do Senhor vai se afastando, vai sumindo, vai ficando distante. A perspectiva vai mudando. É o que está acontecendo. Eles tinham que entregar as primícias dos animais que nasciam, das colheitas, de tudo. E isso é passo de fé, por quê? Porque quando você entrega a primícia do animal, você corre o risco daquela vaquinha não ter um outro filhote. Então muitos deles pensavam assim, bom, vai que não nasce outro, então não vou, eu preciso desse bezerro. E aí essa mentalidade de falta de fé no Senhor, aquele que provê, de falta de fé no Senhor, aquele que supre, vai fazendo com que as pessoas comecem a... Bom, mas a primícia da colheita, mas já na primícia da colheita já estou vendo que está tão pouquinha. Se eu entregar a primícia, e se a colheita não for boa? E aí eles recolhem a primícia da colheita, não entregam na casa... E aí, quando eles se confrontam com a palavra de Deus, quando o Espírito Santo toca o coração das pessoas, eles percebem, nós estamos agindo de forma totalmente contrária, de maneira errada. Devemos confiar em Deus. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eles se apegaram aos bens materiais e perderam a confiança no Senhor. E aí foi que eles começaram a ver os negócios não dando muito bem, os animais não aumentavam em quantidade, a terra não era tão fértil como anteriormente, e tudo começa a diminuir a velocidade e a criar esse conflito tremendo nas nossas vidas. O que está acontecendo? Opa, está acontecendo que eu tirei os olhos do Senhor, está acontecendo que as prioridades foram trocadas, está acontecendo que eu estou negligenciando o Senhor. Entregando minhas filhas para casar com outros povos, não dando o descanso que a terra merece. E aí o que acontece? A consequência disso. Provérbios, capítulo 3... quase acabando, capítulo 3, versos 9 e 10, fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros
ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quando nós honramos o Senhor supre as nossas necessidades. Quando nós ficamos com medo e guardamos, o Senhor é como se Ele fechasse a torneira para não transbordar e nós não nos afogarmos naquilo. Não negligenciaremos a casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versos do 1 ao 4, fala assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, uma oferta que era para abençoar uma outra igreja. E um outro ponto que vai falar muito aos nossos corações, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, e falando disso, 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Em outras palavras, quando nós dependemos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, uma coisa interessante também que eu vi no perfil do servo, que algumas pessoas tinham uma característica de contribuição, generosidade com a obra de Deus. Isso é bom, isso é importante. A única questão que nós precisamos acertar, todos os dons são bons, e eu vi assim muito legal, e eu recomendo que esse curso aconteça pelo menos umas 2 vezes por ano agora na nossa igreja, uma vez por semestre. A única coisa que nós precisamos acertar precisamos de mais tempo para a obra de Deus, não apenas no domingo, mas mais tempo para a obra de Deus. Porque os dons Ele nos deu, o talento Ele nos deu. Se nós não tivermos tempo para colocar isso em prática, para usarmos isso, o que nós faremos com os nossos dons e nossos talentos? Precisamos rever algumas situações, alguns conceitos, algumas prioridades e princípios. E a verdade é essa, que nós devemos confiar em Deus. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E é interessante que a retribuição do Senhor, o Senhor nunca vai ser devedor de nenhum de nós. Nunca nós vamos dar mais do que o Senhor nos dá. E é interessante porque às vezes nós investimos financeiramente, mas o Senhor, Ele retribui financeiramente, em paz, saúde, em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas das nossas vidas. Que venhamos, como o povo de Israel, analisar as nossas vidas. Onde é que eu estou errando? Qual é o caminho que eu estou seguindo? E dizemos, Senhor, não, eu quero acertar, eu quero fazer isso aqui, ó. E como eles fizeram? Não, nós nos comprometemos com isso. Não vamos fazer mais isso. Não vamos fazer mais isso. E diante de Deus, honrarmos ao Senhor. Amém?